O tanque Tiger, o mais temido da Segunda Guerra Mundial, tinha um canhão capaz de acertar 5 tiros seguidos num alvo do tamanho de uma porta a mais de 1 quilômetro de distância. Mas numa das últimas batalhas da guerra, mais da metade dos Tigers perdidos não foi destruída pelo inimigo, foi destruída pela própria tripulação, antes mesmo de disparar um tiro. Existe uma diferença entre o tanque que os livros de história militar descrevem como imbatível e o tanque que os próprios soldados alemães tinham que abandonar na estrada porque não conseguiam mais consertar. E o motivo não tem nada a ver com blindagem fraca ou canhão ruim. O Tiger tinha os dois melhores do seu tempo. Tem a ver com uma pergunta que a Alemanha nunca resolveu, e que ainda derruba projeto de engenharia até hoje: de que adianta ser o mais forte, se você não consegue se manter funcionando? Como uma máquina projetada para ser imbatível virou um problema tão grande que a própria Alemanha teve que limitar a velocidade dela de fábrica? Para responder, precisamos voltar no exato momento em que a Alemanha decidiu que precisava construir o Tiger. Em 1941, os primeiros tanques alemães que enfrentaram o T-34 soviético voltaram da linha de frente com um problema que a Alemanha não esperava ter: o tanque inimigo era melhor. Blindagem inclinada, canhão mais potente, e um choque que a cúpula militar chamou depois de crise do T-34. Até aquele momento, a doutrina alemã de história militar apostava em tanques médios, rápidos, movidos em massa, a mesma fórmula que tinha funcionado na França em 1940. O T-34 quebrou essa lógica de um jeito que nenhum relatório de campo conseguia disfarçar. Pela primeira vez, um blindado inimigo resistia ao próprio canhão alemão e ainda destruía os tanques que tentavam se aproximar. A resposta veio em forma de projeto de engenharia, não de doutrina nova: um tanque pesado, blindado ao extremo, armado com um canhão de 88 mm capaz de destruir qualquer blindado aliado a mais de 1 quilômetro de distância, produzido pela Henschel sob prioridade nacional. Era engenharia de ponta forçada a sair da prancheta e ir direto para o campo de batalha, com pouco tempo de teste real antes do combate. Nascia o Tiger. O resultado técnico foi real. 54 a 57 toneladas de aço, blindagem frontal de 100 mm no casco e na torre, e até 200 mm no mantelete do canhão, números que nenhum tanque aliado do início da guerra sequer chegava perto. Em testes de tiro britânicos, o canhão do Tiger acertou 5 tiros sucessivos num alvo de 16 por 18 polegadas a 1.200 jardas de distância, uma precisão que, na prática, significava que um Tiger conseguia destruir um tanque aliado antes que o aliado sequer estivesse a uma distância de resposta. Mas essa superioridade técnica veio com um preço que não aparecia nas especificações. Construir um Tiger levava, segundo comparativos de produção da época, entre 5 e 6 vezes mais horas de trabalho do que construir um Sherman americano ou um T-34 soviético. A Wikipédia resume o mesmo dado de forma mais direta: levava cerca do dobro do tempo para construir um Tiger I do que outro tanque alemão do mesmo período. O custo de produção declarado era de 250.700 Reichsmark por unidade, e o manual de operação do próprio exército alemão, o Tigerfibel, chegava a citar 800.000 Reichsmark e 300.000 horas de trabalho quando se contava toda a cadeia de fornecedores. O resultado dessa equação apareceu no número final: entre agosto de 1942 e agosto de 1944, a Alemanha construiu 1.347 unidades do Tiger. No mesmo período, os Estados Unidos produziram 49.234 unidades do Sherman, 36 Shermans para cada Tiger. Não é uma questão de qual tanque era melhor peça por peça. É uma questão de qual exército conseguia repor as próprias perdas mais rápido do que o inimigo conseguia destruí-las. Esse é o contexto que a maioria dos vídeos sobre história militar da Segunda Guerra Mundial pula. Eles mostram o Tiger destruindo coluna atrás de coluna de tanques inimigos e param por aí. Mas ter a máquina mais temida do campo de batalha nunca foi a mesma coisa que vencer a guerra, e o que aconteceu quando essa máquina teve que sobreviver, não só lutar, revela um problema de engenharia que a Alemanha nunca resolveu de verdade. O primeiro sinal do problema apareceu antes mesmo do Tiger entrar em combate. O primeiro chassi de produção, identificado como FGS-TNR 250.001, sofreu um bloqueio na caixa de direção depois de rodar apenas 52 km.
O Tiger usava dois sistemas inéditos para um tanque alemão, uma caixa de câmbio pré-seletor hidráulica e uma transmissão semiautomática, tecnologia de ponta para 1942, mas também tecnologia sem histórico de uso em combate real. Nem todos os relatos da época confirmam um tanque frágil. A 13ª Companhia do Regimento Panzer Großdeutschland escreveu, em março de 1943, a mobilidade do Tiger não é de forma alguma inferior à do T-34, particularmente surpreendente, em relação a outros tanques, é sua rápida aceleração. O mesmo regimento registrou, no mesmo mês, com exceção das conhecidas doenças de infância, o PZ.KPFW. Sexta provou ser bom, a confiabilidade é superior à do PZ.KPFW. Terceira e quarta. Otto Carius, comandante de companhia do 52º Batalhão, resumiu décadas depois, não tenho reclamações sobre o Tiger, a manutenção do Tiger não representava problema para nós. A maioria das nossas quebras era por causa do trem de rodagem danificado. Só que quando bem mantido era exatamente a condição que a guerra real raramente oferecia. O sistema de rodas sobrepostas do Tiger, o Schachtelaufwerk, distribuía melhor o peso da blindagem pesada, mas travava com lama ou gelo congelados entre as rodas. Trocar a roda interna, a mais protegida, exigia remover até 9 outras rodas primeiro. Uma unidade registrou que trocar uma única roda interna levou até 10 horas de trabalho. Um tanque que levava 10 horas para trocar uma roda não é um tanque quebrado. É um tanque que, no meio de uma retirada sob fogo, simplesmente não vai ser consertado a tempo. Foi exatamente isso que aconteceu na Batalha de Kursk, em julho de 1943, a maior batalha de tanques da história e o momento em que a ofensiva alemã na frente oriental parou de vez. A operação fracassou, e a retirada resultante levou à perda de muitos Tigers quebrados que tiveram que ser abandonados, com batalhões incapazes de realizar a manutenção necessária. Não foram destruídos em combate. Foram deixados para trás porque a máquina que precisava de 10 horas de manutenção especializada não tinha 10 horas quando o exército inteiro estava recuando. Os números de disponibilidade operacional confirmam o padrão. Entre maio de 1944 e março de 1945, o Tiger teve uma taxa de disponibilidade de 70%, de fato melhor que os 62% do Panther. Na frente oriental, a taxa caiu para 65%, contra 71% do Panzer IV, mais simples e mais barato. Em novembro de 1943, o exército alemão chegou a instalar um governador de motor que limitava a velocidade máxima a 38 km por hora. Um tanque projetado para alcançar quase 46 km por hora em estrada agora rodando abaixo do próprio limite de fábrica, para não sobrecarregar um motor que não aguentava operar no regime de giro original. Um memorando de maio de 1944 tentou resumir a causa raiz. Os problemas com a transmissão ou VAR-B são problemas de fabricação, não de projeto, ou seja, nem era a engenharia em si que falhava. Era a capacidade da indústria alemã, já sob bombardeio e escassez de mão de obra qualificada, de fabricar aquela engenharia com a precisão que ela exigia, unidade após unidade. A Alemanha teve a chance de corrigir esse erro e fez o oposto, construiu uma versão ainda maior. O sucessor, o Tiger II, o King Tiger, pesava quase 70 toneladas, custava 321.500 Reichsmark por unidade e ficou marcado como o tanque alemão mais caro de se produzir naquele momento. O primeiro lote de 5 unidades enviado ao Panzerlehr quebrou antes mesmo de entrar em combate e teve que ser destruído pela própria tripulação, para não cair intacto nas mãos do inimigo. O 51º Batalhão Pesado chegou à linha de frente com só 8 de 45 tanques operacionais. E os números de perda contam a mesma história, só que pior, no 53º Batalhão, entre outubro e dezembro de 1944, de 25 King Tigers perdidos, 13 foram destruídos pela própria tripulação para evitar a captura. Mais da metade das perdas não veio do inimigo, veio da própria máquina parando de funcionar.
O 103º Batalhão SS registrou o mesmo padrão entre janeiro e abril de 1945. A maioria dos 45 tanques perdidos foi abandonada e destruída pela própria tripulação depois de quebras mecânicas ou por falta de combustível. O mesmo motor de 700 cavalos do Tiger original, agora empurrando quase 15 toneladas a mais de blindagem, consumindo combustível que a Alemanha, àquela altura da guerra, já não tinha mais como repor. Esse é o ponto que separa o Tiger de um tanque simplesmente ruim. Ele não falhava como máquina isolada. Falhava como sistema. A parte que a Alemanha dominava, o projeto, a blindagem, o canhão, funcionava. A parte que a guerra real exigia e a Alemanha não conseguia mais sustentar, motorista bem treinado, oficina próxima, 10 horas disponíveis para trocar uma roda, retirada organizada em vez de fuga, era exatamente onde o sistema quebrava. E essa distinção entre a máquina e o sistema que a sustenta é o que a maioria das comparações entre tanques da Segunda Guerra Mundial nunca chega a fazer. A comparação com os aliados, então, deixa de ser sobre qual tanque tinha o canhão mais forte ou a blindagem mais grossa. O Sherman e o T-34 foram projetados, nas palavras da análise da National Interest, para lidar bem com as tarefas rotineiras de campo de batalha, em vez de serem superengenheirados para sobreviver aos canhões mais pesados ou penetrar as blindagens mais grossas. Eram tanques medianos, construídos em 1/10 do tempo, reparáveis por um mecânico comum, com peças padronizadas disponíveis aos milhares. Um Sherman perdido em combate virava estatística. Um Tiger perdido, construído com 300.000 horas de trabalho especializado segundo o próprio manual do exército alemão, virava um buraco na capacidade industrial da Alemanha que nenhuma fábrica conseguia tapar rápido o suficiente. É a mesma lição que engenheiros de sistemas complexos, militares ou não, ainda repetem hoje. A pergunta certa nunca é só qual componente é mais forte. É o sistema inteiro, produção, manutenção, logística, gente treinada para operar e consertar, aguenta sustentar esse componente em escala, sob pressão, por anos? O Tiger respondeu sim quando testado isoladamente, num campo de tiro britânico ou nas mãos de uma tripulação como a de Otto Carius, bem treinada e bem suprida. Respondeu não quando a pergunta virou sobre uma Alemanha em retirada, sem tempo, sem peças, sem os mecânicos que sabiam desmontar 9 rodas para trocar a 10ª. Isso não apaga o que o tanque Tiger foi tecnicamente, ainda hoje, entre historiadores de história militar, ele é citado como um dos projetos de engenharia bélica mais ambiciosos da Segunda Guerra Mundial. O que muda é o que a gente aprende com ele. A tensão entre poder de fogo isolado e sustentabilidade do sistema inteiro não morreu em 1945. O tanque de guerra mais avançado dos Estados Unidos hoje, o M1 Abrams, carrega uma versão do mesmo dilema. Sua turbina consome por volta de 60 galões de combustível por hora em deslocamento fora de estrada. E o planejamento logístico de operações em grande escala já é montado em torno de quando o Abrams vai precisar reabastecer, antes até de outros suprimentos. Não é uma falha de projeto, é uma escolha consciente de prioridade. Poder de fogo e proteção de tripulação em primeiro lugar, sustentabilidade logística depois, a mesma aposta que a Alemanha fez com o Tiger, só que agora com uma indústria e uma cadeia de suprimentos capazes de sustentar a escolha. Engenharia de elite sem escala e sem sistema de suporte por trás perde, na prática, para a engenharia mediana bem sustentada, não porque a engenharia mediana seja melhor no papel, mas porque guerra, produção e qualquer sistema em escala real não são vencidos pelo melhor componente isolado. São vencidos pelo que consegue continuar funcionando quando tudo ao redor começa a quebrar.